Bom dia, meus amados irmãos. Se você acordou e está assistindo esse vídeo, é porque você tem vida. Deus te presenteou com mais um dia, te presenteou com mais uma oportunidade de fazer a diferença, de fazer melhor, de ser melhor do que ontem, de crescer, de aprender. E por isso nós estamos aqui para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Hoje eu queria ler com vocês um versículo que está em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 13 e 14. Estou lendo na versão NVI que diz assim: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Esse é o maior ensinamento da palavra de Deus, né? Jesus diz assim: amai uns aos outros assim como eu vos amei. Amar as pessoas como Jesus amou significa ao ponto de se entregar por cada um, de se dar em favor de cada um. Esse é o amor de Jesus. Ele nos amou e se entregou por nós para nos salvar, para nos dar vida eterna, para nos dar vida abundante. Então, o amor, e ele fala assim: tudo que vocês forem fazer, façam com amor. Faça como se fosse para Deus. Dê o seu melhor. Se você vai dar aula, dê a sua melhor aula. Se você vai atender uma única criança, atenda com carinho, atenda com gentileza. Dê o seu melhor para aquela criança. Se você vai para a empresa, se você vai para o seu trabalho, faça o seu melhor naquele lugar. Tudo que você for fazer, faça com amor. Faça pensando no outro, faça pensando assim: se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria que agora eles fizessem? E faça por ela. Então, às vezes, são coisas tão pequenas, às vezes são coisas tão grandes, né? Trate as pessoas com gentileza, trate as pessoas com carinho. Chegue alegre no seu ambiente de trabalho, faça o seu trabalho com excelência. Não é perfeccionismo, é excelência. Qual é a diferença? Perfeccionismo é pecado, é querer ser perfeito demais, cobrar a perfeição dos outros. E isso nós só teremos quando nós formos glorificados. Mas faça com excelência. Fazer com excelência significa dar o seu melhor. Faça o seu melhor. Tinha dois homens, dois senhores bem velhinhos já, de idade, assim, né, sentados no banco da praça, dois aposentados, e eles estavam falando sobre a ética, né, a ética do amor. Então, eles estavam falando sobre a vida e começaram a falar sobre ética, e a falar sobre o amor, né, e de repente passou uma vizinha deles, uma senhorinha, né, e ela atravessou ali a Dona Maria falou: oi, seu João, oi, seu Zé, né? E foi lá a Maria, né, embora, né? E aí um virou pro outro e falou assim: olha, ela, todas as quintas-feiras depois do dia 5, ela vem ali naquele banco pegar o salário dela. Aí o outro brincou: ah, então ela tá com a bolsa cheia de grana, né? Aí ele falou assim: ixi, ela ganha bem, hein? Ela é aposentada, tem 2 aposentadorias e tal, e eles comentando, né? Aí um falou assim: ah, já pensou? Eu podia ir lá e assaltar ela, né? Aí ele pegou e falou assim: você faria isso? Ele falou: não, sabe por que que eu não faço isso? Porque eu tenho ética. Aí ele falou: porque, olha, eu vivi a minha vida inteira para construir uma reputação. Imagina, eu assaltar uma senhora agora, o que que os meus netos não iam pensar de mim? O que que os meus filhos não iam pensar de mim? Os meus vizinhos, né? Eu ficaria muito envergonhado. Nossa, iria devolver o dinheiro para ela, depois ia pedir 1000 perdões, porque eu ia ficar muito mal, né? E aí ele pegou e falou assim: eu jamais faria isso, porque eu acho que eu tenho ética. Aí o outro pegou e falou assim: eu também poderia assaltar ela. Eu também poderia roubar todo o dinheiro dela. Ele falou: mas eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu tenho ética. Aí ele falou assim: ah, é? Ele falou assim: e o que mais? Né? Ele falou assim: olha, eu poderia. Só que se eu assaltasse ela, ela levaria um susto muito grande. Ela ficaria muito triste. Ela poderia até morrer de desespero ou de susto. Ela ficaria sem o dinheiro do mês, ela passaria necessidade e ela sentiria muito, ela ficaria muito triste, a alma dela ficaria muito triste. Então, eu não
não vou fazer, eu não faria isso, né? Mesmo porque ele falou assim, eu não tenho esse problema de me preocupar com os outros. Eu não tenho mais filhos, eu não tenho netos também, ninguém mora aqui e eu não me importo com o que os outros pensam de mim, mas eu me importo com o que ela vai passar. E aí nós vemos dois lados da ética. Os dois tinham ética, mas um tinha uma ética egoísta e o outro, a ética dele estava voltada para a pessoa, para o amor. Era a ética como Jesus nos ensina. Façam tudo com amor, pensando primeiro no outro. Tenha os interesses do outro acima dos seus interesses. E é isso que essa história nos ensina. Ela mostra para nós o que é ter ética do ponto de vista de Jesus. É pensar primeiro no outro e não no que você sofreria. E esse homem, sim, ele mostra para nós que ele estava se importando com o que ela ia sofrer. E Jesus fala para nós: tende em vós o mesmo sentimento, né? A palavra diz: tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Humildade, amor, sabe? Se dar pelas outras pessoas, preocupar com o que o outro vai sentir, com o que o outro vai passar, ter em vista o interesse do outro antes do nosso. Quando a gente olha para o reino de Deus, é diferente. É Deus primeiro, o outro e depois a gente. Quando a gente olha para esse mundo, a gente olha eu primeiro, depois Deus, depois o outro, né? Porque nem sempre a gente coloca Deus em primeiro lugar. Então é Deus em primeiro lugar, depois as outras pessoas e depois nós. Filipenses mostra muito isso para nós. Leia a carta de Filipenses, o capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento, né? Pense primeiro nas coisas do outro, preocupe-se com o outro. Essa é a ética do amor de Jesus. É colocar o outro na frente. É pensar primeiro no outro antes de pensar na gente. Difícil? Difícil porque nós vivemos num mundo que caminha cada dia mais para o egoísmo, onde cada dia mais as pessoas pensam primeiro em si. E se der, pensa no outro. Mas essa não é a ética do amor de Jesus. Ele fala: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Tudo, 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 tudo. A base de tudo é o amor. Porque Deus amou primeiro, nós devemos amar. Nós não amamos porque nós somos bons, nós amamos porque Ele nos amou e o amor dele foi derramado em nossos corações por meio de Jesus. Talvez você fale assim, mas eu ainda não consigo amar as pessoas. Entregue-se a Jesus, peça para Ele. Porque a Bíblia diz em Romanos 5 que o amor de Jesus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Para a gente começar a amar e sair desse egoísmo de pensar só na gente, só na gente, só na gente. Vamos pensar no outro primeiro. É essa a ética do amor de Jesus. Que Jesus te ajude, que Jesus me ajude, que Ele nos abençoe para que nós pensemos cada vez mais no nosso próximo, para que nós pensemos cada vez mais, primeiro no outro, que a gente olhe para o que o outro vai sentir, para que o outro vai pensar, se preocupe realmente, né? O outro. Essa é a ética do amor de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e que você possa viver esse dia para agradar o Senhor e faça tudo, tudo, tudo com amor. Amém?